Todo que crê é justificado. Atos 13, de 13 a 52. Irmãos, quando o texto é pequeno, a gente faz uma leitura e depois a gente repassa a leitura, fazendo então a explicação do texto. Hoje, como o texto é um pouco maior, então nós não vamos fazer a leitura inicial do texto, nós já vamos lendo e já vamos fazendo a exposição do texto para depois fazermos a aplicação. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Aqui nós temos, irmãos, o início da primeira viagem missionária de Paulo. Como vocês sabem, o livro de Atos irá registrar 3 viagens missionárias de Paulo. Esse é o início da sua primeira viagem missionária. Você vai ver aí no mapa abaixo, à direita abaixo, a cidade de Antioquia, de onde eles foram enviados. Vocês veem lá no início do capítulo 13, depois vocês podem ler em casa, está assim, ó. Havia na igreja de Antioquia, que vocês estão vendo aí abaixo, à direita, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, daí você vê lá no versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Então você vê aí à direita do mapa, então, o início da viagem missionária, então, aí de Paulo e Barnabé. E aí, pelo início aí do versículo que nós lemos agora, o versículo 13, eles sobem então, para Perge. Se você vê aí, eles estão indo ao norte, né? João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João era parente de Barnabé. Depois vocês, no desenrolar do capítulo de Atos, você vai ver que Paulo acaba se afastando, se separando de Barnabé, porque Barnabé queria trazer João Marcos de volta, e Paulo não achou justo trazer de volta aquele que havia se separado dele, embora lá no final da carreira de Paulo, quando ele vai escrever a segunda carta de Paulo a Timóteo, no final da sua vida, que ele já estava preso, ele pede para que trouxessem João Marcos novamente, né? Mostrando então que ele acabou se reconciliando com João Marcos novamente. Mas eles, atravessando a Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então daí eles saíram de Perge e subiram até Antioquia da Pisídia. Da Pisídia era para diferenciar então daquela outra Antioquia. Para os irmãos terem uma noção, essa Antioquia da Pisídia estava a 1.100 metros acima do nível do mar. Então, eles que estavam ali no Chipre, no mar Mediterrâneo, eles tiveram que subir 1.100 metros até chegar na Antioquia. Só para você ter uma noção, quando a gente vem da Baixada Santista para cá, a gente sobe mais ou menos 800 metros. O Planalto aqui está mais ou menos 800 metros em relação ao... Como é que fala? Ao nível do mar. Antioquia da Pisídia está 1.100, quer dizer, mais alto ainda do que São Paulo em relação à Baixada Santista. E eles foram então, mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Interessante isso, que eles chegam numa cidade, qual a primeira coisa que eles fazem? Procuram a sinagoga. Procuram um local onde há adoração a Deus. E é isso que eles fizeram.
Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, logicamente, que eles foram apresentados, né? E era comum, então é comum no culto na sinagoga, na reunião da sinagoga, haver a leitura de Moisés. O que é a leitura de Moisés? É um trecho de um dos livros do Pentateuco. Então, toda a reunião da sinagoga, eles fazem uma leitura de Moisés, quer dizer, uma leitura do Pentateuco, da lei, e uma leitura dos profetas, sempre. E eles fizeram assim. E depois de fazer essa leitura, então, de Moisés e dos profetas, eles deram oportunidade para que eles falassem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio. Interessante isso. Por que será? Será que eles já tinham ouvido falar de Paulo e houve um burburinho? E ele... Silêncio. Fazendo sinal com a mão, sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Significando que naquele auditório havia tanto judeus como gregos, judeus como gentios, judeus como não gentios. Ouvi. O Deus deste povo de Israel, eles estavam, irmãos, eles estavam na diáspora, eles estavam fora de Israel. Eles estavam na Ásia Menor. Eles estavam na região onde hoje tem a Turquia. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito. Quer dizer, Deus escolheu nossos pais. Quem? Abraão, Isaque e Jacó. Deus, o que ele fala aqui? Que Deus? O que Deus fez? Escolheu. Deus escolheu nossos pais. Só isso aqui daria uma pregação. Nós falarmos da escolha de Abraão, um adorador da lua, pertencente a uma família idólatra, que nunca tinha ouvido falar do Deus Criador. E Deus vai lá e escolhe Abraão. Daí Deus escolhe Isaque. Quem era o filho mais velho? Quem era o filho mais velho? Quem era, irmãos? Ismael. E Deus fala assim: não, esse não é o filho da promessa. Lembra que Ismael era o filho da escrava? E Isaque, o filho de Sara. E Deus fala assim: o filho da escrava jamais herdará com o filho da promessa. Chocante, irmãos. Chocante. Como que Deus faz isso? Sara chega para Abraão e fala assim: manda embora Isaque, Ismael e a sua mãe. Abraão fala assim: como é que eu vou mandar embora o meu filho? E sabe o que Deus fala para Abraão? Faz o que essa mulher está falando. Porque o filho da escrava jamais herdará com o filho da promessa. É lógico que tem uma série de outras implicações, propósitos que nós não vamos falar aqui, mas no futuro nós podemos falar. Mas é chocante. Depois, vem Jacó. De novo, quem era o filho mais velho? Esaú. Era ele que era para herdar tudo. E Deus fala assim: não havia, os gêmeos ainda não tinham nascido, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme.
E daí ele diz à mãe: o mais velho será escravo do mais moço. E ele fala assim: amei a Jacó e odiei Esaú. Como é que Deus pode odiar alguém antes dessa pessoa nascer? Sabe por quê? Que Deus pode odiar uma pessoa antes dela nascer? Sabe por quê? Porque todos nós seríamos dignos de sermos odiados se não fosse a graça de Deus. Então, o amor de Deus se revelou a Jacó, mesmo Jacó também sendo merecedor de ser odiado. É que as pessoas não olham isso. Como nós vivemos num mundo pós-moderno, reflexo do humanismo da Revolução Francesa, a gente acha que o homem é cheio de valor, que o homem é bom. Então daí a gente acha que para Deus ser justo, ele deveria amar a todo mundo. Não, irmãos, se Deus fosse só justo, ele odiaria a todos. Pelo fato dele não ser só justo, mas também ser amoroso, benigno e misericordioso, é que ele amou a Jacó e nos ama. Só por isso. Só por causa dessa graça. Não é porque nós somos merecedores. Então quando ele fala assim: o Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais. Ele escolheu Abraão. Ele escolheu Isaque. Ele escolheu Jacó. E exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde tirou com braço poderoso. Irmãos, é interessante, tem um princípio no direito que diz que não há palavras inúteis na lei. Não há palavras inúteis na lei. A lei, todas as palavras devem ser consideradas. Todas as vírgulas, todos os sinais devem ser considerados. Porque um sinal, um simples sinal, uma simples vírgula, muda completamente o sentido do texto. Não é assim? Não é assim, professora? É. Nós aprendemos isso. Então a gente lê aqui, ó. Exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço forte. O que significa isso? Donde os tirou? Será que está inútil essa expressão aqui de Paulo, falando donde os tirou com braço poderoso? Não é inútil. Sabe por quê? O povo não foi convidado para sair do Egito. Sabe por quê? Porque se o povo fosse convidado para sair do Egito, eles teriam falado assim: ah, não, eu vou deixar minha hortinha lá. Eu sou escravo de Faraó, mas eu tenho uma hortinha. Eu tenho melão. Eu tenho alho poró. Eu tenho peixe. Não é isso que eles falaram no deserto? Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito, se lá a gente tinha peixe? Se lá a gente tinha alho? Se lá a gente tinha melão? Então é por isso que Deus mandou todas aquelas pragas e endurecia o coração de Faraó para ele não deixar o povo sair. Para que quando o povo saísse, o povo soubesse que eles só saíram porque Deus os arrancou de lá. Eles foram tirados do Egito com mão forte. Porque quando Deus enviou a 10ª praga, que foi a matança dos primogênitos, Faraó expulsou todos eles do Egito. Junto com seus animais, junto com seus filhos, junto com seus bens. Irmãos, a tragédia da 10ª praga foi tão grande que as mulheres judias, hebreias, chegavam para aquelas mulheres egípcias e falavam assim: me dá esse colar, toma. Me dá esses brincos, toma. Me dá esse diadema, toma. Ah, me dá essa roupa, me dá, tá. Sabe por quê? Porque eles queriam se livrar.
dos hebreus. De tanto pavor que eles estavam, de Deus mandar uma praga maior do que aquela que ele havia mandado. Irmãos, até no curral, os animais que tinham os filhos, as crias, as mais velhas, morreram. Onde os escravos dormiam e tinham seus filhos, os filhos dos escravos, os primogênitos, morreram. Desde o filho de Faraó até na coxia dos animais. Todos morreram. Então, eles foram expulsos do Egito pelas pragas que Deus enviou. Por isso que ele fala aqui que ele tirou o povo do Egito com braço poderoso. Ele arrancou de lá. Isso, irmãos, é uma analogia pelo que ele fez com a gente. Nós também fomos arrancados dos braços de Satanás. A gente não é arrancado de lá porque ele nos convida, a gente vai. A palavra de Deus diz lá em João 6 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E a gente acha que a gente é convidado e a gente vai porque o nosso coração é bom. Quem não vai tem o coração duro, ruim. E a gente que vai, a gente tem o coração bom. Não, nós somos trazidos por Deus. Eu acho que eu preciso correr mais, porque se eu for pregar cada versículo aqui... E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos nos desertos. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. E eles ficaram 40 anos no deserto, fazendo o quê? Reclamando. Murmurando. E Deus suportando. É por isso que todos aqueles que saíram do Egito, que eram maiores, eles não entraram na terra prometida. Por causa do pecado da murmuração. Sabe igual quem? Sabe igual quem? Igual nós. A gente não murmura? Olha, irmãos, eu sempre falo assim, que eu não conheço ninguém que é pobre, como eu era pobre quando eu era menino. Quem hoje que tem um sapato por ano? Hoje a gente matricula o filho na escola, tem tudo. Naquela época não. Se você não tinha calçado para ir na escola, você ia de chinelo ou ia descalço. A lista de material, vinha aquela lista lá enorme, só tinha dinheiro para comprar o caderno, o lápis e uma caneta, só, e a borracha, só. O triângulo, o compasso, a caixa de lápis de cor com 24 cores, ficava tudo. E sabe de uma coisa? A gente sobreviveu. A gente sobreviveu. Sabe o que a gente faz? O quê? Reclama. Reclama. Ninguém é pobre como éramos há tantos anos atrás, eu não vou falar. Mas reclama. Aqui em São Caetano, ou mesmo em São Paulo lá, o ônibus é grátis. Os supermercados, as fábricas, etc., estão assim, desesperados procurando empregado e não acham empregado, por quê? Por causa dos benefícios que o governo dá. Para que eu vou trabalhar se eu posso receber de graça? E assim. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, irmãos, é simples o leito daqui, né? Deu-lhes essa terra por herança. É a mesma coisa de Deus entregar o Brasil para uma outra nação. Essa nação vem, mata todo mundo e eles tomam conta disso aqui. Ficam com as fábricas, ficam com as plantações, com as ruas, etc. Foi exatamente isso que aconteceu. Irmãos, tinham nações ali que estavam estabelecidas na terra de Canaã,
que elas habitavam aquelas terras mais tempo do que nós estamos aqui. Irmãos, você já parou para pensar por que Deus permitiu que viessem os europeus e expulsassem todas as nações que habitavam aqui? Você sabia que tem alguns estudiosos que dizem que a população que habitava as Américas, na época do descobrimento, ela era maior do que a população que habitava na Europa? E elas foram dizimadas. Há quantos séculos elas estavam aqui? E pois é assim que aconteceu com essa terra. 7 nações Deus expulsou da terra de Canaã para dar para o seu povo. E sabe o que aconteceu? Eles tomaram posse de tudo, estava tudo pronto. Casas prontas, muralhas prontas, fortalezas prontas, plantações produzindo. E sabe o que o povo fez? Tomou posse de todos aqueles bens e tomaram posse dos deuses deles também. Depois de um tempo, eles estavam adorando os mesmos deuses que aquele povo adorava. Vencidos cerca de 450 anos, quer dizer, 400 anos no Egito, 40 anos no deserto e mais 10 para tome da posse, para que tomasse posse da terra. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel, mais 350 anos mais ou menos. Então, lhes pediram um rei. E Deus lhe deparou Saul. Então Deus dava juízes para a terra, e o povo chegou lá e falou assim: ah, todos os povos aqui têm rei, por que a gente não tem rei? Nós queremos rei também. Samuel chegou assim para o Senhor, né, foi se lamentar. Senhor, olha, o povo está pedindo um rei. Deus fala assim para Samuel: Samuel, não fique triste. Não é você que o povo está rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. É um rei que vocês querem? Vocês vão ter um rei. Mas saiba que vocês, uma coisa, tudo que vocês têm vai pertencer ao rei. Até as suas filhas pertencerão ao rei. Mas é um rei que vocês querem? Então vocês vão ter um rei. Então lhes pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, Deus tirou Saul. Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Daí ele dá o salto, né? De 1000 anos. Da família de Davi, da descendência de Davi, sai o Messias. Por isso que Jesus era chamado o quê? Filho de Davi. Havendo João Batista, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, antes da manifestação de Cristo, batismo de arrependimento. João pregava o batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, quer dizer, ele está falando aqui, João perdeu a cabeça, Herodes cortou a cabeça de João Batista, mas ele não fez isso antes de que Deus permitiu. João completou a sua carreira. Não ficou nada para ser feito. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes. Vocês estão achando que eu sou o Messias, mas eu não sou o Messias. Mas após mim, vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus fala assim, que não houve nenhum homem nascido de mulher maior do que João. É isso que é o testemunho que Jesus dá de João Batista. O maior de todos.
Não existiu homem igual a João Batista. Testemunho de Jesus. E o que João Batista fala? Após mim, vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, como é que pode alguém, nos nossos dias, se orgulhar, achando que ele é merecedor de Cristo? Se exalta diante de Cristo. Se João Batista, que era o maior, dizia assim, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E sabe por que ele está falando isso? Que ele não era digno de desatar-lhe as sandálias? Porque esse trabalho de desatar as sandálias era trabalho do escravo mais simples. O escravo com menos qualificação. O escravo mais humilde era encarregado de receber o hóspede, tirar-lhe as sandálias e lavar-lhe os pés. É por isso que Jesus, lá na última ceia, para demonstrar a sua humildade, o que ele vai fazer? Lavar os pés dos discípulos. E tem gente que acha que ele é digno de sentar à direita de Cristo. E João dizia assim, eu não sou digno de desatar as sandálias. Quer dizer, eu não sou digno de, diante de Cristo, fazer o trabalho do escravo mais simples, mais humilde. João 1, 22 a 27. Disseram-lhe a João Batista, né? Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Vai lá, pergunta para João se ele é o Messias. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque havia uma promessa, né? Do envio do Messias, no envio de Elias, no envio do profeta. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Depois, numa outra ocasião, Jesus passa a ler, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí Paulo continua, irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus. Quer dizer, os descendentes de Abraão de sangue e aqueles que não fazem parte do povo hebraico, mas temem a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Quer dizer, eles liam as profecias, eles liam Moisés, eles liam profetas, sabia que o Messias seria enviado, sabia que o Messias seria morto, e eles não perceberam que eles iriam fazer aquilo. Eles leem todos os sábados aquilo nas sinagogas. Eles leem as escrituras todos os sábados e não compreendem nada, não enxergam nada. O irmão Paulo veio aqui na frente e ele falou um pouquinho disso. Irmãos, quantos anos também a gente ficou lendo as escrituras e a gente não entendia nada daquilo que a gente estava vendo? Quando eu conheci as doutrinas da graça, eu falei assim, como é que eu li isso daqui e não percebia? Como? Está tão claro. Nós estávamos cegos, assim como eles. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Quer dizer, nada escapou dos decretos de Deus. Estava tudo determinado que aquilo ia acontecer. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa palavrinha aqui é uma palavrinha maravilhosa. Quer dizer, eles mataram a Cristo, eles colocaram no túmulo, mas, porém, contudo, todavia,
Deus os ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as tuas testemunhas perante o povo. Quer dizer, aqueles que viram Cristo ressurreto se transformaram em suas testemunhas. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então tudo aquilo que foi prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, eles estavam testemunhando. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Paulo já tinha falado dos profetas, já tinha falado de Moisés, e agora está falando do Salmo. E que Deus os ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, jamais voltasse a morte. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, olha que interessante, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, conforme o decreto de Deus, conforme o desejo de Deus, adormeceu, quer dizer, morreu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, quer dizer, o seu corpo se decompôs, e o de Cristo não. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste. O que é remissão? É pagamento. O pagamento dos pecados através de Cristo. Irmãos, se está pago, por que as pessoas procuram pagar novamente? Por que as pessoas procuram fazer alguma coisa para ter os seus pecados perdoados, se nós somos perdoados através da obra de Cristo? Então, de novo, não há palavra inútil. Os nossos pecados foram remidos, foram pagos. Por intermédio de Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quer dizer, vocês procuraram agradar a Deus através das suas obras, através do cumprimento da lei, mas é através da obra de Cristo que isso é feito. Irmãos, aqui, para explicar para vocês o que significa ser justificado, é ficar exatamente do tamanho que Deus exige. É ter o padrão que Deus exige. Então, através de Cristo, nós nos tornamos perfeitos e santos, porque através de Cristo nós somos o quê? Justificados. Então, Deus não olha para nós como pecadores, como pessoas falhas, porque Ele nos olha através de Cristo, e através de Cristo nós somos o quê? Justificados. Nós temos a estatura de Cristo. Através de quem? Das nossas obras, dos nossos merecimentos, do nosso caráter, das nossas boas ações? Não, através de Cristo. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Olha, ele está falando assim, ele está fazendo um alerta agora. Assim, cuidado para não acontecer com vocês o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E não é o que acontece? Nós falamos para as pessoas do Evangelho e elas ficam o quê? Escandalizadas. Se cumpre nossos dias. Desprezadores. E as igrejas, irmãos, elas estão lotadas de desprezadores. Eu acho que eu vou pegar esse texto aqui, acho que é da 40 versículos aqui, eu vou fazer 40, ficar o ano inteiro pregando só esse
Só essa passagem aqui. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Vocês podem voltar aqui novamente? Vocês podem voltar aqui novamente no sábado? Continua falando dessas coisas aí. Eu estou interessado. Como que é isso? Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, quer dizer, daqueles que não eram judeus, mas tinham se convertido ao judaísmo, por isso eles eram prosélitos, seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então Paulo ensinava, admoestava a eles. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Estava lotado. Os corredores, gente de pé, para ver o que Paulo e Barnabé tinham para falar, continuar falando aquelas coisas. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Irmãos, quando eu começo a falar das doutrinas da graça para uma pessoa, eu falo assim: não fala para ninguém antes de você estudar. Enquanto você não tiver plena consciência, plena certeza dessas coisas, não fala para ninguém. Porque se você vai falar, ele vai falar que tudo isso é bobagem. Chega lá para o seu pastor e fala aí, você fala, esquece. Chega lá para a pessoa que te evangelizou e fala, esquece, isso é bobagem, isso é heresia. Está na palavra de Deus, mas é heresia. E aconteceu aqui. De inveja. Quer dizer, irmão, olha, nós vamos perder o nosso lugar. Nós vamos perder o nosso cargo. Nós vamos perder nosso status. Nós vamos perder nosso poder. Olha, eles estão fazendo mais sucesso do que nós. Então Paulo e Barnabé, irmãos, esses judeus aqui, eles estudavam, eles liam. E eles davam um jeito de, na palavra, contradizer aquilo que Paulo estava falando. Igual a gente vê hoje. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Quer dizer, Deus mandou que o evangelho fosse pregado primeiro para vocês, os judeus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Vocês mesmos estão dizendo que vocês são indignos, porque vocês estão rejeitando a palavra. Eis aí que nos volvemos para os gentios. Nós não vamos falar mais de evangelho para vocês. Nós vamos falar só para os estrangeiros, para os gregos, para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então o evangelho saindo ali daquela região, se expandindo até os confins da terra e chegando aqui no Brasil. Eles nem sabiam que o Brasil existia. Mas a promessa aqui está para nós aqui, até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha, o contrário. Uns abominavam. E outros regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Na palavra de Deus não tem nenhuma palavra inútil. Guardou esse princípio? Quando você vê uma palavra que te choca, procura saber o que ela significa. E creram todos. Todos quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você acha que eles mataram a Jesus inutilmente? Você acha que eles mataram a Paulo inutilmente? Eles odiavam isso aqui. Eles odeiam a soberania de Deus.
Eles odeiam um Deus que no meio de centenas de milhares de pessoas, escolhe uma pessoa, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo para trás e se dirija para o lugar que eu vou te mostrar. Depois, despreza Ismael e escolhe Isaac. Depois despreza Esaú, escolhe Jacó. Depois despreza Saul e escolhe Davi. As pessoas, irmãos, eles odeiam essa mensagem. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres o quê? Mulheres o quê? Piedosas. As mulheres do círculo de oração. Aquelas mulheres que usam saia até os pés. Que não cortam o cabelo. Que não usam maquiagem. Eu estou usando uma alegoria aqui, né, irmãos? Porque está falando das mulheres piedosas. A fazer o quê? Piedosas de alta posição. E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então, quando você conhece as doutrinas da graça, você não se admire que aquelas pessoas que você imaginava que elas fossem piedosas, elas vão se voltar contra você. Não é a primeira vez. E todo mundo que já teve essa experiência sabe que isso é verdade. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Era um ritual que eles faziam, tiravam o sapato e batia assim. Fazia assim, não tenho mais nada com vocês. Não devo mais nada para vocês. Adeus. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O oposto. Quais são as reflexões? Primeiro, Deus exerce soberania e controle sobre todas as situações. Você acha que esse governo que nós temos aí, ele está aí porque Deus não quis e está aí? Não. Esse governo que está aí, irmãos, foi estabelecido por Deus. Porque é esse governo que nós merecemos, ou pior ainda. Ainda Deus é misericordioso. A gente pode não gostar, a gente pode não votar, mas é isso aí. Deus está no controle de tudo. Tem centenas de pessoas presas que nós julgamos inocentes. Fora do controle de Deus? Não. Nós oramos, nós choramos, mas nada fora do controle de Deus. Daniel 2, 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Crise climática. Está chovendo demais. Irmãos, ainda nesse verão, ainda você não pegou uma semana só de calor aí. É só chuva. É frio. Hoje mesmo, além de fazer, está frio. Nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, e está frio. É ele quem muda tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Quem tira Saul e coloca Davi. De novo, o governo que está aí, seja qual ele, foi levantado por Deus. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele. E as pessoas acham, não, eu sou demais. Eu tenho QI, não sei. Eu sou demais. Eu tenho uma. É Deus quem dá. A humildade é a marca daquele que segue a Cristo. O que João Batista falava? Eu não sou digno de desatar-lhes as
sandálias. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? O que você tem que você não recebeu? Como que você chegou nesse mundo? Careca, sem dente, pelado. Pelado acho que não é uma boa palavra, acho que é nu. Passou. É verdade? Então, a marca do cristão é a humildade. Não é ser bobo, mas é humildade. Romanos 3, 26 e 27. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pôs a jactância? Onde pôs o orgulho? Onde pôs a soberba? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Porque você fez alguma coisa? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Quem deseja cumprir o ID de Jesus deve estar preparado. Você tem que estar preparado. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que você tem esperança? Então, olha o que Paulo faz. Ele fala de Moisés, ele fala dos profetas, ele fala a respeito de Davi, ele fala a respeito dos Salmos. Ele fala de João Batista. Percebe? Ele tinha conhecimento. Ele respondia a todos aqueles que lhe perguntavam. A gente não pode ficar vendido. Nós temos que nos preparar. Para se entender as Escrituras, não basta uma simples leitura, mas há necessidade da revelação especial através do Espírito Santo. Então, nós que conhecemos a doutrina da graça, já numa idade mais avançada, que passamos por outras fases da nossa vida, nós sabemos que isso é verdade. Que a gente lia da mesma forma, nós éramos alfabetizados, nós poderíamos ser até professores da língua portuguesa, mas a gente não entendia. Por isso que tem editores, tem tradutores, tem intérpretes das Escrituras, que eles não conhecem a Cristo, porque isso não é uma obra humana. Depende da revelação. Aqueles da sinagoga, eles não liam todos os sábados Moisés e os profetas? Eles não liam, não sabiam a respeito das profecias? Mas eles não tinham os olhos abertos. Mateus 13:11. Ao que respondeu, perguntaram para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas? Eu falo através de parábolas porque eu quero que uns entendam e outros não entendam. Você não gosta disso? Paciência. É assim. Aí Jesus fala assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, os de fora, não lhes é isso concedido. É por isso que você vai falar do evangelho para algumas pessoas, ela não vai compreender, embora seja óbvio. Irmãos, se todas as pessoas que vieram aqui nesses 2 anos e gostaram da igreja, tivessem aqui, teria gente lá onde está o Fabinho e o Ale sentados lá. Porque a pessoa vem e fala: nossa, que bonito, que confortável, que louvor bacana, etc, tal. Mas quando elas começam a perceber o verdadeiro evangelho, quem é Cristo, quem é Deus, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, a pessoa fala assim: isso aí eu não quero. Isso aí eu não quero. Daí, como diz lá no 2 Pedro 2,
22, 2 Pedro 2, 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Chocante, claro. Claro. Mas a palavra de Deus não é enviada a todos. Então, a estratégia para encher a igreja, todo mundo conhece. Pinta a parede de preto, meia luz, fumaça, musiquinha de fundo, louvor antropocêntrico que mexe com a emoção das pessoas. Pronto. E a gente não sabe fazer isso? Lógico. Também, se a gente não souber fazer, a gente paga quem sabe fazer. Não. O Evangelho nunca foi isso. Irmãos, eu confesso para vocês que nós que estamos na liderança da igreja, a gente enfrenta um problema que muitas pessoas não imaginam a guerra que a gente enfrenta. Por que a igreja não tem 1000 membros? Por que a igreja não tem prédio próprio? Vai ver as verdadeiras igrejas aí pelo mundo, como que elas são. Como que uma mega igreja vai ser igreja se ninguém se conhece? Se você não tem o número do WhatsApp do pastor, dos pastores. Se você não tem acesso às pessoas. Se o pastor tem segurança. Se ele só entra na hora que ele vai pregar, e depois ele sai para não cumprimentar ninguém. Se ele anda de carro blindado. Ah, não, é homem de Deus. Cristo é gerado do Pai, não criado pelo Pai. Isso aqui, irmãos, é uma das doutrinas mais caras para o verdadeiro evangelho. Que Cristo é Deus. E muita gente acha que Cristo, ele, pelo fato de ele ser filho de Deus, ele é criado por Deus. E não, a Bíblia fala que ele é gerado. Como que a gente explica isso? Como é que o Pai gerou o Filho? E o Espírito Santo saiu do Pai e saiu do Filho? Nós não conseguimos explicar isso. Mas também nós não conseguimos explicar como é que do nada foi feito tudo. Como que a gente fica confortável nesse ambiente e o peixe não fica? Que o peixe fica confortável na água e nós não ficamos. Você consegue explicar? Um dia, Jó foi conversar com Deus e Deus falou assim: ah, você quer entender? Então senta aí, eu vou te fazer algumas perguntas. E começou a fazer pergunta. Dessas que eu estou fazendo para você. Por que a gente se sente assim, confortável? Por que uma gestação da mulher dura 9 meses? Ali é 1 semana. Quanto tempo dura a gestação da cabra montesa? Não sei. Como que o universo se sustenta sem nada? Não sei nada. O que a gente sabe? Não sabe. Quanto mais o homem vai descobrindo as coisas, mais ele vai descobrindo que ele não sabe nada. E tudo aquilo que ele afirmava antes, ele já não consegue mais afirmar. Irmãos, a teoria de Darwin já tem 200 anos. Ela tem 200 anos e ela continua sendo uma teoria. Por que é teoria? Porque não tem prova. E agora com esse telescópio James Webb, está deixando todos os cientistas aí em polvorosa, porque tudo aquilo que está sendo descoberto pelo esse telescópio James Webb está jogando por terra tudo aquilo que Darwin falou a respeito
do Big Bang. Não foi Darwin que falou mas assim, a respeito do Big Bang, aquelas outras teorias lá. Pesquise um pouco para você ver. Cristo é gerado do Pai, não criado pelo Pai. Sabemos explicar? Não, mas é isso que diz a palavra de Deus e por isso que nós confiamos. Salmo 2:7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A doutrina da ressurreição é fundamental para o Evangelho. É isso que Paulo falou lá para eles. Cristo ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Deus o ressuscitou. 1 Coríntios 15:14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, sem a mensagem da ressurreição de Cristo, vamos para casa assistir o jogo qualquer jogo aí. Do Flamengo e Corinthians. É isso que ele está falando. Se Cristo não ressuscitou, ele está falando assim, nós temos coisas melhores para fazer. É isso que ele está falando aqui, em 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quem não tem esperança em Cristo, está fazendo coisa melhor do que nós, se nós também não tivermos esperança em Cristo. Aquele churrasquinho, a praça, o teatro, o cinema, o shopping. Nós somos chamados para servirmos a nossa geração. Tendo Davi servido a sua geração segundo o desígnio de Deus. Então a gente fica falando assim, se eu tivesse nascido na época dos puritanos. Não! Jesus te chamou para servir essa geração. Se eu tivesse nascido 100 anos atrás. Se eu tivesse nascido... Não. Nós fomos chamados para servirmos a esta geração. Principalmente vocês, jovens, que vocês fazem parte de uma outra cultura da sociedade. Na minha época, se falasse em aborto, se falasse essas questões de gênero, nem se falava em gênero, se falava em sexo. Qual é o seu sexo? Masculino e feminino. Então essa questão de casamento, GBLT, isso daí era inimaginável, isso daí era reprovável. Então, primeiro era proibido, depois foi aceito, depois foi incentivado, que é a época que nós estamos, e eu espero morrer antes de ser obrigatório. Então, Tiago e outros aí que dão aula, vocês enfrentam toda essa batalha cultural de mudança de padrão da sociedade. Porque, vamos dizer, 50 anos atrás, o Brasil não era um país evangélico, digamos assim, mas os costumes e o padrão, eles eram a favor do casamento entre homem e mulher, etc. Hoje já não. Nem isso hoje mais é. Mas, uma palavra para vocês. Vocês foram chamados para servir esta geração. Essa geração que vocês foram chamados para servir. Não outra. Pode deixar barba, não tem problema nenhum. Mas os puritanos já foram embora. Nós recebemos a remissão e justificação através da fé em Cristo e não pela lei. Não por alguma coisa que a gente tenha feito. Não por alguma obra. Romanos 3, 28 a 30. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O judeu, ele é justificado pela fé. O gentio pela fé. Todos pela fé. Em Efésios 2 ele fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ao anunciarmos a Cristo,
sempre encontraremos os blasfemadores e opositores. Dentro da sua casa. Dentro daqueles que faziam parte da mesma igreja que você fazia parte. Dentro daqueles que se dizem também que são evangélicos. E eu não estou falando teoria, irmãos. Estou falando experiência própria. Ao anunciarmos a Cristo, sempre encontraremos os blasfemadores e opositores. No mesmo capítulo, irmãos, lá no início do capítulo, antes desse texto que nós estamos meditando hoje, olha. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Deixa isso para lá. Isso é balela, isso aqui que estou falando é mentira. Não é nada disso. Não vai atrás desses homens. Embora a palavra deva ser anunciada a todos, somente os escolhidos a ouvirão. Não foi isso que nós lemos no texto? Que só creram aqueles que foram destinados para a salvação? Não está lá à toa. Irmãos, só que nós temos esperança na evangelização, porque nós sabemos que Deus tem os seus eleitos em todos os lugares. É isso que nos faz evangelizar em todos os lugares. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Devemos nos alegrar quando somos perseguidos por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então nós vamos ser perseguidos? Vamos. Eles vão nos ridicularizar? Vão. Vão nos perseguir? Vão. Pode ser que um dia nos prendam? Pode ser. Pode ser que nos matem? Pode. Lucas 6, 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Irmãos, eu não sou masoquista. Mas eu também não perco o sono porque eu sou odiado. Porque eu sou perseguido. Porque as pessoas zombam de mim. Sabe qual é a coisa mais leve que falam a respeito de mim? Que eu sou velho. Olha que bênção, irmão, ser velho. Eles. E sabe de quem eu ouço essas coisas aí? Sabe de quem? De gente que se diz cristã. Que se diz evangélico. Seu velho. Eu sou bem pior do que isso. Mas é o único nome que eles... Se eles soubessem quem eu sou mesmo, eles iam chamar de coisa muito pior. Né, amorzinho? Então, eu não fico feliz de ser perseguido, de ser odiado, de ser alijado. Porque é o seguinte, antigamente, na Reforma Protestante, e lá no mesmo tempo dos profetas e dos apóstolos, o que eles faziam para calar um profeta, um apóstolo, um reformador, um puritano? O que eles faziam? Para calar? Matavam. Está muito tarde? 9 horas? Hoje é aniversário da igreja, irmãos. Na época da Reforma Anglicana, na época da Reforma Anglicana, 288 pessoas foram queimadas, inclusive o arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Em 7 anos, durante o reinado de Maria a Louca, ou Maria a Sanguinária.
288 pessoas foram queimadas porque eles buscavam uma purificação da igreja. E eu vou reclamar porque as pessoas me chamam de velho? Ou de louco? Não fiz nada ainda. Não fiz nada ainda. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Então sabe como eles nos expulsam da sua companhia? Eles nos bloqueiam. Como é que fala aí na internet? Eles cancelam. Eles te cancelam. Te tiram a voz. Ao invés de cortar sua língua, eles tiram a sua voz. Você não pode mais falar. Só que nós vamos falar enquanto Deus permitir. Nem que for no deserto. João Batista falava onde? No deserto. E vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem, por causa de Cristo. Não é porque nós estamos fazendo coisa errada. Eles nos odeiam porque nós estamos defendendo o Evangelho. Porque nós estamos falando a respeito de Cristo. E daí eles nos odeiam. Então, nesse caso, a gente tem que se vangloriar. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois, dessa forma, procederam seus pais com os falsos profetas. Procederam seus pais com os profetas. Então, eles injuriaram os profetas. Eles mataram os profetas. Por outro lado, se você continuar, só para encerrar, no Lucas 6, aí nós estamos 22 e 23. (22 e 23). No 26, o que diz? Sabe o quê? Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então os profetas, eles injuriaram e eles mataram. E o que eles fizeram com os falsos profetas? Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, quando você ouvir falar de mim, todo mundo falar bem de mim, que eu sou querido em todos os lugares, fiquem preocupados e orem por mim. Quem sabe é um cão que está voltando a seu vômito e a porca de novo ao chiqueiro. Que Deus me livre disso, que Deus nos livre disso. Amém, irmãos? Pai, tenha misericórdia de nós. Nos guarde e nos sustente. Que seu nome seja sempre honrado aqui nesta igreja, nesse púlpito. Que a sua palavra possa ser exposta com fidelidade para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém.